Para você sobrar um quê? Uns Sim. Bom dia, comecei a gravação, tá? Vamos lá. Depois vocês falam aí mobilete, elétrica, partida, a gás, diesel. Vamos lá. Ó. Eita, assunto, eu não coloquei. Tô vendo que tem muita gente que tá dormindo ainda, né, hoje. O negócio era para começar às 9h10. Ó, olha só, 9h20 a segunda aula, tá? 9h20 a segunda aula. Gente, eu não tenho problema, vocês podem ficar com o telefone, com o microfone, ó, o microfone ligado mesmo. Se eu achar que tá dando interferência, aí eu peço para vocês ligarem, tá bom? Olha só, vamos lá. Eu quero que vocês, primeiro... Eita, que barulho é esse? Na unidade 4 já. Eu quero que vocês peguem o módulo, a unidade 4. Mas já, Deixa ele aí no cantinho. Peço já para vocês abrirem. Ó, vamos lá. Na unidade 4, nós vamos iniciar hoje o assunto que já é para a prova do segundo bimestre. No caso, bimestral, né? Que nós fizemos só a mensal. Espera aí, tem alguém pedindo para entrar. Quem é? Marília. Entra, Marília. Saindo, acho que ela está com problema na internet, que ela está entrando e saindo. Marília entrou? Não. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, o que são advérbios? Antes de entrar no módulo, eu fiz um esquemazinho antes da gente com o assunto que está no módulo. Não precisa vocês copiarem, que no módulo ele tem um resumozinho, eu só peguei umas partes principais e fiz um esquema, tá certo? Gente, essa classe gramatical que se chama de advérbio, alguém já ouviu falar nessa classe? Não. Que nome feio é esse, Gisele? Né? Ninguém nunca ouviu falar, não é mobilete, né? Vamos lá. Gente. Ô, professora, peraí, professora. Daqui a pouco eu falo com a senhora que eu tô tomando café aqui rapidão. Mas eu tô prestando atenção. Tá certo. Bem assim, né? Gente, ó, advérbio. O que é advérbio? Advérbio, na língua portuguesa, é uma palavra invariável que modifica o verbo. Gisele, por que invariável? Invariável significa dizer que ele não varia, que essas palavras têm uma única forma. Como assim? Gente, por exemplo, os substantivos são palavras variáveis, né? Eles variam em gênero, masculino e feminino, eles variam em número, singular e plural. Por exemplo, a garota, o masculino é o garoto, mudou, né? Uma garota no singular, garotas no plural. Então, a forma da palavra, ela se permuta, ela muda, ela varia, ok? Invariável são palavras que não variam, que elas têm uma única forma. Olha só. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aí, ó. Ele cantou muito. Ele é um pronome pessoal, nós já estudamos essa classe, não foi? Cantou é um verbo e muito é o quê? É um advérbio. A palavra muito não varia. Mesmo se a gente colocar essa frase para o plural, como é que vai ficar? Essa frase no plural, ele cantou muito. Eles cantaram muito. Eles cantaram muito. Veja que você alterou o ele, que é o pronome eles,
Você alterou o verbo cantou, virou cantaram, mas o muito permanece do mesmo jeito, com a mesma forma, ou seja, ele não varia, ok? Perceberam isso aí? Independente da frase estar no singular, no plural, no masculino, no feminino, o advérbio ele vai ter a mesma forma. Gisele, tá, entendi que é invariável, entendi que ele modifica aí um sentido do verbo, mas ele dá a esse verbo uma circunstância. Olha só. Quando eu digo assim, ele cantou muito, esse muito, ele não está se referindo a ele está se referindo ao verbo que é cantou. Eu poderia dizer que ele cantou pouco, não poderia? Gente, ó, eu fui um show do Fábio Júnior, ele cantou pouco, menos de 1 hora, não vou mais. Então, ele cantou pouco, quer dizer, esse muito ou esse pouco, ele está dando ao verbo cantar aí um quê? Qual é a circunstância? É de lugar? É de tempo? É de modo? Ou é de intensidade? Intensidade. É de intensidade. Ou seja, o advérbio muito ou pouco, ele dá ao verbo uma intensidade. A intensidade com que ele cantou aqui nessa frase foi muito, poderia ter sido pouco, não é? Agora, se eu digo assim, gente, ele cantou aqui em casa. Agora, a expressão aqui em casa, ele dá ao verbo uma intensidade ainda? Não. Não. Ou ele diz ao verbo lugar onde ele cantou? O lugar. Verbo lugar. O lugar, né? Ou seja, quando eu digo... Peraí, deixa eu colocar aqui, porque quando a gente visualiza fica mais fácil, parece, né? Deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. Peraí. Deixa eu copiar um pedacinho. Uma caixa. Só um instante. Deixa eu copiar essa caixinha e botar aqui. Agora eu quero dizer que ele cantou aqui em casa. Ó. Então, aqui em casa fica melhor, né? Quando a gente vê. Sim. Ó. Então, a expressão aqui em casa não é mais uma circunstância de intensidade. É uma circunstância de lugar, não é? O lugar onde ele cantou foi aqui em casa. Mas vejam que aí existe uma diferençazinha entre muito e aqui em casa. Eu poderia dizer que ele cantou aqui, uma palavra só, não podia? Ele cantou aqui. Pronto, aqui é um advérbio que indica o lugar onde ele cantou. Então, se a gente for classificar, a gente vai dizer que é um advérbio de lugar. Ok? Ok. Ok. Vocês estão entendendo? Eita, foi um pouco... Não foi? Ok. Tá. Sei lá, que tamanho que foi mais. Pronto, tá bom. Ó, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar, que eu tô ouvindo um barulhinho aqui. Não. Vamos lá. Advérbios. Eu coloquei uma outra definição mais parecida com a que está no módulo de vocês. Advérbios são palavras invariáveis, como eu já disse anteriormente, né? Que eles modificam ou eles intensificam o sentido desses verbos. Gisele, esses advérbios, eles podem modificar ou intensificar uma outra palavra ou só os verbos? Não, eles também podem modificar ou intensificar um adjetivo ou um próprio advérbio. Calma aí, eu vou mostrar na frase que vai ficar mais fácil. Olha só. Vejamos a sua colocação na frase através de alguns exemplos.
Exemplo 1. Observe essa frase. A aluna fala calmamente. Coloca-se depois do verbo cujo sentido ele modifica. Qual é o verbo dessa frase? A aluna fala calmamente. Fala. Fala. Gente, ela fala rapidamente, ela fala calmamente, ela fala roucamente. Como é que ela fala? Na frase ele disse que ela fala com calma. Ela fala calmamente. Então, esse calmamente aí, ele dá ao verbo falar um sentido de quê? De lugar? De intensidade? Acho que não, né? Veja que calmamente é o modo com que ela fala. Não é assim? Sim. Vocês lembram daquela frase que eu costumo falar sempre na sala, que é o gato pulou o muro? Sim. Se eu dissesse assim, ó, deixa eu pegar essa frase que eu gosto. Tem alguma atividade aí? Só um instante. Deixa eu escrever essa frase aqui também. É Marília de novo, está entrando e saindo. Ó. Se eu digo assim, o gato pulou, ó, rapidamente o muro. Olha que legal. O gato pulou rapidamente o muro. Essa frase, minha gente. Qual é o verbo dessa frase, gato? Pulou. Pulou. Professora, Não estou ouvindo. professora, Qual é o verbo? Pulou, ok. O verbo é pulou. Mas o advérbio aqui seria qual? Rapidamente. Rapidamente. Gente, na língua portuguesa, a maioria das palavras que terminam em mente são classificadas como advérbio, tá? O gato pulou rapidamente o muro. Rapidamente é um advérbio de lugar, tempo, intensidade, modo. eu acho que é de modo, professora. Modo como ele pulou. Olha só, o que vocês... Eita, tem alguém pedindo para entrar de novo. Será que é Ana Gabriela? Peraí, deixa eu sair. Entra, Ana Gabriela. Ela tá falando Pronto. Ó. Olha só. O segundo exemplo. Ficou bastante calma. Coloca-se antes do adjetivo o que está a modificar. Gente, olha só. A palavra ficou é verbo, certo? Sim. Certo. Só que a palavra bastante aí, o que está em negrito é o advérbio. E o que está sublinhado é o adjetivo ou o verbo que ele está modificando. Nessa segunda oração, ficou bastante calma. Aí, o advérbio, ele não está modificando mais o verbo. Ele está modificando o adjetivo. Ficou bastante calma. Essa palavra bastante, ele se refere a ficou ou refere-se a calma? Acalma. A calma. Então, nessa frase fica claro que o advérbio, ele também modifica o adjetivo e não somente o verbo. Veja no terceiro exemplo. Trabalhou muito calmamente. Veja só. A palavra muito é um advérbio. A gente viu até na oração anterior, né? Quando eu falei assim, ele cantou muito, né? É um advérbio. Sim, é um advérbio. Mas aí, esse advérbio muito,
ele se refere ao verbo trabalhou ou ele se refere ao outro advérbio que tem na frase, que é calmamente? Calmamente. Ele se refere a um outro advérbio. Vocês poderiam perguntar, Gisele, e pode vir 2 advérbios numa frase só? Pode. Muito é um advérbio e calmamente também é um advérbio. No caso aqui, o advérbio está se referindo a um outro advérbio. Ok? Gente, não se desesperem, tá? Não se desesperem. Não parece ser fácil, mas é. Ó, até aqui, nós vimos que o advérbio é uma palavra só, mas na língua portuguesa a gente sabe que existem as classes gramaticais, por exemplo, existe o adjetivo, mas existe também a locução adjetiva, não é isso? Sim. O que é locução? Deixa eu tirar aqui para vocês não lerem. O que é locução? Alguém sabe? O que é locução? Quando eu digo assim, é uma locução adjetiva. Disco de vinil. De vinil é uma locução adjetiva. Quando eu digo cadeira de ferro é uma locução adjetiva. O que é locução? Alguém sabe? Silêncio. Eu acho que é a localidade onde a palavra fica na frase. Alocado. Não, alocado. É outra coisa. Gente, locução, se vocês olharem no dicionário, a palavra locução significa expressão. Como assim, Gisele, expressão? Se eu digo assim, o disco de vinil do meu pai quebrou. De vinil, eu disse para vocês, é uma locução adjetiva, não foi? A gente não sabe que o adjetivo é uma palavra que dá característica ao substantivo? Por exemplo, João é alto, adjetivo, não é assim? Só que existem expressões com valor adjetivo. E a essas expressões com valor adjetivo a gente chama de locução adjetiva, não é assim? Como disco de vinil. De vinil não é uma palavra só, é uma expressão, então é uma locução adjetiva. Certo? Certo? Certo. Pronto. Assim como existe locução adjetiva, locução verbal, também existe locução adverbial. O que é locução adverbial, gente? Se a gente sabe que uma locução são expressões, ou seja, é mais de uma palavra. Então, locução adverbial são 2 ou mais palavras que exercem função de advérbio, exprimindo também uma circunstância, ou de lugar, ou de tempo, ou de modo, ou de causa, ou de intensidade. Certo? Agora vamos para o exemplo que vocês vão ver que não é difícil. Na verdade, vírgula, as mudanças começaram em 1984. Veja que aí a expressão na verdade, ela está destacada. Então, na verdade, não é uma palavra só, é uma expressão, não é? Essa expressão, na verdade, ela está dando ao verbo uma circunstância. Qual é o verbo dessa oração? Começaram. Então, elas começaram, na verdade. Elas, na verdade, começaram. Então, na verdade, se vocês fossem classificar qual é a circunstância, vocês diriam que é a circunstância de quê? Na verdade, as mudanças começaram em 1984. Eu tinha 1 ano. E vocês, com certeza, não eram nascidos. Gente, vocês escutaram o que eu disse? Sim. Eu disse, e vocês, com certeza, não eram nascidos. Com certeza é uma locução adverbial. É uma locução adverbial de afirmação. Com certeza, é como se eu dissesse certamente. Ela equivale ao mesmo sentido, ele exprime a mesma circunstância do advérbio certamente. Se eu digo certamente vocês não tinham nascido, quer dizer, certamente, eu afirmei que vocês não tinham nascido.
Com Ô, certeza professor, vocês não não... entendi. O quê? Isso que Esse eu tô falando? negócio aí. Tá faltando. Sim. Esse negócio aqui de locução adverbial? É. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Que eu acho que eu fiz... Oi, meu amor. Se quiserem desligar o microfone, fique à vontade, tá, gente? É legal, né? Vamos lá. Se eu digo assim, ó, eu estou falando alguma coisa, aí eu digo certamente, vou usar a mesma expressão. Vocês não tinham nascido. A palavra certamente, veja que termina em mente, né? Então a gente já pode dizer que é um advérbio. Ela é um advérbio de afirmação. Está afirmando que vocês não tinham nascido. Ou vocês acham que certamente é um advérbio de negação? Eu estou negando que vocês tinham nascido, quando eu digo assim. Hein? Ele está afirmando. Está afirmando. Mas se eu digo certamente, é o mesmo. Eu poderia dizer com certeza. Não poderia? Sim. Significa a mesma coisa? Sim. Sim. Significa a mesma coisa. Só que aqui não é mais um advérbio. Por ser uma expressão, aqui é uma locução adverbial. Entende isso? Sim? Sim. Sim, ok. Uma palavra invariável que exerce função de exprimir uma circunstância aí de lugar, tempo, modo, causa ao verbo, ao advérbio ou a um substantivo é chamado de advérbio. Mas se isso não for uma palavra, for uma expressão, é chamado de locução adverbial. Assim como a locução adjetiva, assim como a locução verbal. Ok? Ok. Ok. Se eu digo assim, o gato pulou o muro, verbo, ok. Mas se eu digo assim, gente, o gato tinha pulado o muro, tinha pulado, é uma locução verbal. Não foi assim que a gente aprendeu? Sim. Chamando de locução palavras que, quando agrupadas, desempenham função de advérbio, podendo alterar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Não pare agora. Algumas são formadas também por adjetivos. Veja os exemplos. O primeiro exemplo, o livro está à esquerda do computador. À esquerda é uma locução adverbial de lugar. Eu estou dizendo onde o livro está, ok? Ok. Meu pai foi caminhar na praia pela manhã. Pela manhã é uma locução adverbial de tempo. Nessa expressão, eu estou dizendo quando ele foi caminhar. Em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Em silêncio é uma locução adverbial de modo. É o modo como os alunos prosseguiram os seus estudos. Tudo, sem dúvida, se resolverá. Se resolverá é uma locução adverbial de afirmação. Não, se resolverá não, minha gente, sem dúvida. É uma locução adverbial de afirmação. De modo algum, você poderá contar com minha participação. Veja aqui, de modo algum, é uma locução adverbial de negação. Quer dizer que você não pode contar com minha participação. Não é assim? Uhum. Ele comeu em excesso, locução adverbial. Quem sabe se tudo acabará bem. Quem sabe, locução. Veja que todas essas expressões aí são locuções adverbiais.
Gisele, eu achei difícil a maneira de classificar. Calma, no módulo de vocês ele traz uma tabela com as classificações mais comuns, as circunstâncias. Eu vou dizer ainda qual é, mas eu quero primeiro terminar aqui, depois a gente vai para o módulo. Ó, uma atividadezinha pequenininha e tal, e tal. Eu trouxe para vocês um texto bem pequenininho. Na verdade, é uma fábula, né? As cigarras e as formigas. Eu queria um voluntário para ler aqui para a gente resolver aqui essas questões. Algum voluntário? Ninguém? Tem que ser eu mesmo. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Tá bom. Vamos lá. A cigarra e as formigas. Eu vou ler. Ninguém quer ler? Eu vou ler. Oi. É que eu tô com preguiça de falar. Certo? Tá tudo bem. No inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado, quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer. As formigas lhe disseram: por que no verão não reservaste também o teu alimento? A cigarra respondeu: não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas rindo disseram: pois bem, se cantavas no verão, dança agora no inverno. A fábula mostra que não se deve negligenciar em nenhum trabalho, para evitar tristeza e perigos. Oi, pode falar. Gente, vamos lá. Eu escolhi essa fábula porque é pequenininha e ela tem aí alguns advérbios para a gente tentar classificar. Olha só. Eu não quero que vocês copiem nada, tá? Só responde comigo aqui. Só são 4 questões, eu acho, bem pequenininha. Questão 1. O texto lido, ele tem a finalidade de quê? Assim como toda a fábula, ela tem a finalidade de quê? Ensinar. Informar. Ensinar alguma coisa, né? Ensinar. Por isso que no final ele sempre tem uma moralzinha da história, né? Questão 2. Identifique a parte do texto que evidencia a finalidade do texto. Qual é a parte do texto que diz a finalidade dele de ensinar? Assim como todas, eu acho que eu já disse. As Não, duas para- últimas. As duas últimas linhas, que é a moral da história, né? Sai, mouse, daqui. Oh. Deixa eu criar. O bom é que a gente pode copiar e colar, né? Só não levar o precisa que você escrever concluir. as duas últimas linhas. Ok, perfeito. Pronto. 3. Na passagem, não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. O advérbio destacado, ele exprime a ideia de quê? Lugar, afirmação, tempo ou modo? Afirmação. Modo. Modo. Quem foi que disse? Iago. Iago, perfeito. Modo. Mas eu ouvi a voz de uma menina, não falar modo, não. Deixa de mentir, Tiago. Tu falou. O Tiago falou. Acho que não foi o Tiago, não. Foi o Tiago. Questão 4. Em todos os segmentos do texto, o termo sublinhado desempenha a função de advérbio, exceto em, quer dizer, menos em. Quando uma cigarra faminta lhes pediu algo para comer, quando, é advérbio aí, será? Porque no verão não reservaste também o teu alimento? Agora e não. Só em um desses casos a palavra destacada não é advérbio. Em qual deles? Letra B. Letra B. Não é advérbio aqui. Perfeito. Perfeito. E na questão 5, no inverno, as formigas estavam fazendo secar o grão molhado. Justifique o emprego da vírgula nesse trecho.
No inverno. Por que tem vírgula aí? Gente, Professora, aqui, Para separar a locução. aqui a vírgula, ela indica um deslocamento, né, dessa expressão adverbial, ou seja, dessa locução adverbial no início da frase, perfeito. Eu vou botar, deixa eu ver como é que eu posso arrumar isso aqui. Vou botar para indicar o deslocamento da locução adverbial no início da frase. Ok. Eu sei que não é. No inverno as formigas estavam fazendo. Não. No inverno as formigas estavam fazendo. Gente, viram que a gente consegue responder? Né? Que vocês conseguiram responder, na verdade eu não respondi nenhuma, eu só corrigi, mas quem responderam já foram vocês. Olha só, eu quero que vocês façam o seguinte. Módulo 4, apenas a página 17 para casa. Tá certo? Gisele, essa atividade de casa que está aí, eu posso copiar? Pode. Se vocês quiserem copiar, vocês podem depois pegar lá eu vou deixar lá no portal, e podem copiar no caderno, porque depois já serve para vocês estudarem para a prova bimestral. Mas a atividade de casa é somente a página 17 da unidade 4. Tá certo? Certo. Tudo bem? Não se desesperem se por acaso uma ou outra pessoa não conseguir entender esse comecinho. Gente, calma, eu só comecei a classe gramatical dos advérbios hoje, mas a partir de agora a gente vai falar disso sempre e vocês vão assimilando aos poucos, tá bom? Tchau. Um beijo para vocês e até a próxima aula, que é quando? Quinta-feira. Tá? Tchau. 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 Tchau, professor. Tchau. Faça essa atividade que na próxima aula eu vou corrigir. Tchau, professora. Tchau. Boa, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. E aí, irmão, cadê? Fala aí da mobilete, vá.